Paz do Senhor Jesus, a você que está participando deste culto hoje. É uma grande alegria estarmos juntos, mais uma quarta-feira, reunidos para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. E como já é de costume, a gente sempre pede para você, já curta esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe o culto de hoje com mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus. Nós vamos fazer a leitura que encontra-se em Salmo de número 46. E nos diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Glória a Deus. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, mais uma noite para louvar e engrandecer o Teu nome que é santo, Senhor. Todas as vezes, ó Pai, em que nós nos chegamos na Tua presença, Senhor, nós devemos fazer isso com respeito, Senhor Jesus, e com muita gratidão no nosso coração, porque o Senhor nos dá a oportunidade mais uma vez, Senhor, de louvar o Teu nome, mais uma vez de orar a Ti, de falar da Tua palavra. Senhor, alcança os corações, meu Deus, alcança cada vida, ó Pai, que será ministrada nessa noite pela palavra, pelos louvores, Senhor. Derrama sobre nós aqui graça, poder, unção do Teu Espírito Santo, Jesus. Ó Pai, que a palavra, Senhor Jesus, alcance os corações. Pai, corações sedentos, corações desesperados, corações cansados, corações amedrontados, Senhor. Tu és Deus poderoso, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza e nós cremos em Ti. Nós cremos no Teu poder, Senhor. Derrama sobre nós aqui, Senhor, graça, poder e misericórdia, Senhor, mais uma vez, Senhor. Cuida dos Teus filhos, Senhor, de cada um deles, ó Pai, que estão em suas casas, Senhor. Pai, que Teu Espírito Santo, Senhor, nessa noite transforme vidas, Senhor, transforme corações, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, e recebe a nossa adoração e o nosso louvor nessa noite, em nome de Jesus. Vamos adorar ao nosso Deus. Nós bendiremos o Teu nome, Senhor. A Tua igreja Te adora, Senhor, porque só Tu és digno de toda adoração, todo louvor. Vamos louvar.
Essa noite nós vamos continuar meditando ainda na série Jornada Sem Medo de Viver. Hoje nós vamos falar sobre o medo de desafios arrebatadores. Para isso nós vamos ler capítulo de Mateus, o livro de Mateus, o capítulo 14, do versículo 22 até o 33. E diz assim a palavra do Senhor: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me!" E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Amém. Hoje nós vamos meditar, ainda como eu já disse, sobre a jornada de oração, sem medo de viver. E o tema de hoje é medo de desafios arrebatadores. A gente vem falando muito, sobre medo. E enquanto eu preparava essa mensagem, Deus falava muito comigo e eu fiquei pensando sobre medo. Para você que não me conhece, ou para quem me conhece pelo menos um pouco, eu quero falar para vocês que eu sou uma pessoa muito medrosa. Em várias áreas e em vários sentidos da minha vida, eu sou uma pessoa medrosa. E aí, quando eu preparava essa mensagem, eu ia pensando nas coisas que eu tenho medo. E Deus ia me confrontando no mais íntimo do meu ser, em todas as coisas que eu tenho medo. Então, a gente também falar um pouco sobre desafios nos tira da nossa zona de conforto, quando você é desafiado a realizar algo. Eu vou descrever para vocês só alguns medos que eu tenho e pode ser que você até se identifique com eles. Por exemplo, medo de altura. Eu tenho muito medo de altura. Se eu for num lugar que tenha uma pedra e depois tem um precipício, eu vou ficar bem longe. Para mim, a vista dali já está ótima. Eu tenho medo de lugares muito fechados ou muito escuros. Tanto é que eu não consigo dormir sem uma frechinha de luz que seja. Eu tenho medo de esportes ou coisas muito radicais. Então, eu não sou uma pessoa aventureira. Eu não gosto de fazer trilhas. Eu até faço, mas eu não gosto. Sabe quando você vai num lugar que você tem que ficar saltando em pedra? Você vai numa cachoeira, você tem que ficar pulando. Eu vou, mas eu gosto de chegar e ficar num cantinho, parada, só apreciando a paisagem. Isso, para mim, já é o suficiente, Então, eu sou uma pessoa medrosa por natureza. E, geralmente, pessoas assim como eu, ou elas querem permanecer como estão, ou elas preferem, vou me desafiar, vou vencer os meus medos. E eu me lembro que, desde a minha adolescência, eu tenho tentado superar alguns desses medos. Não sei se vocês já ouviram falar aqui em São Paulo, quem é de São Paulo conhece, o famoso Play Center, que nem existe mais, que era um parque de diversões. Todo mundo ia. Eu lembro que na minha escola todo ano tinha passeio. Eu fui uma vez só na minha vida. Acho que eu já tinha uns 17 anos quando eu fui. E depois fui uma outra vez com o pessoal da igreja. Foram as piores experiências da minha vida. Porque quando você é medroso, eu fui no pior brinquedo que tinha. E eu lembro que eu gritava desesperada, querendo descer. E no Hop Hari, então, eu nunca fui, porque para mim será um dinheiro muito mal gasto. Porque para mim é só ficar naquelas boinhas, sabe? Splash, era um brinquedo que chamava Splash. Para mim é o suficiente. Irmãos, fazer trilha para mim, entrar no meio do mato, é muito desconfortável.
E aí eu queria contar para vocês uma história e alguma que aconteceu recentemente, né? Em setembro, eu e o Rafael, a gente decidiu fazer uma viagem, ele estava de férias. Nós passamos 3 dias numa cidade, né, em Angra dos Reis, e nós fomos até a Ilha Grande, né, que é uma ilha que tem no Rio de Janeiro. Quando a gente chegou lá, já era por volta de 12:30, mais ou menos, e para você ir até essa ilha, você tem que deixar seu carro no continente, pega um barco e vai até a ilha. Andar de barco, para mim, tranquilo, porque eu gosto muito de praia, gosto de nadar, enfim, andar de barco foi tranquilo. E aí nós chegamos até a ilha, e chegamos, como a gente chegou na hora do almoço, a gente queria muito conhecer uma praia muito famosa que tem lá. Só que para você, como você está a pé, para você conhecer as praias lá, ou você faz de barco, ou por trilha. Essa praia eram 3 horas de trilha. Eu falei para o Rafael, eu não vou ficar 3 horas andando no meio do mato. Eu não vou. Eu odeio, tenho medo, vai que aparece um bicho, uma onça, sei lá, eu morro de medo. E aí antes eu fiquei vendo que tinha jacaré, eu fiquei vendo um monte de coisa, eu já fiquei com medo. Então eu falei, não vou. Vamos de barco. Só que o horário que a gente chegou, a maioria dos barcos já tinham saído. E a gente falou, não é possível, tem tanto barco aqui, alguém vai fazer algum passeio para lá. E a gente saiu andando, procurando, perguntando, e aí tinha um rapaz parado, a gente falou, a gente quer conhecer a praia de Lopes Mendes. Ele, eu estou fazendo um passeio para lá, já tenho 2 casais com vocês e vai faltar mais um que está fechando. Eu falei, não, a gente vai sim, vamos agora, quanto que é? Passamos o cartão, nem fomos ver o barco, onde que estava, nada. Irmãos, quando a gente chegou para ver o barco, era um barquinho tipo de pesca, motorizado, a tripulação era bem fortinha, né, contando com a gente, eram pessoas bem fortinhas, e era um barco muito pequeno. E o nome do barco, o barco era amarelo e se chamava Camaro. E aí, quando a gente olhou para o barco, o Rafael falou, Jéssica, é esse barco? E não tinha mais como devolver o dinheiro, a gente já tinha pagado a ida e a volta, a gente, não, vamos nesse mesmo. E nós fomos, né, eu falei, não, vou, aventureira, né, vou lá, eu sei andar de barco, não tenho medo de barco. Entramos. Quando o barco começou a andar, a gente percebeu que não tinha colete salva-vidas. Aí a gente, meu Deus, não tem colete. Só tinha uma cordinha assim. Eu me lembro que o Rafael segurou aquela corda e ele foi o caminho todo segurando aquela corda. Eu fingi que eu não estava com medo, é óbvio, né? Irmãos, e aí vieram muitas ondas. O mar estava muito agitado, muito agitado. E teve ondas que o barqueiro ele tinha que desligar o motor e praticamente surfar as ondas. E aí, quando ele surfou uma onda, veio uma lancha muito grande e fez uma onda enorme e a água começou a entrar dentro do barco. A gente começou a ficar com medo e do lado era só pedra, né? Era só pedra e as ondas vinham e batiam naquela pedra. Eu falei, meu Deus, se esse barco virar, a gente vai morrer afogado aqui. Não sei o que pode acontecer. E todo mundo desesperado. Enfim, foram 20 minutos andando nesse mar agitado e nós chegamos até uma praia. O que eu quero dizer com tudo isso e com esse testemunho, né? De um pouco até de imprudência nossa também. Quando eu li essa passagem de Jesus andando sobre as águas e os discípulos, eu me lembrei desse episódio. É claro que não dá nem para comparar, porque os discípulos ficaram por horas, né, sofrendo. E a gente passou 20 minutos ali naquele barco. Mas foi uma experiência mais próxima que eu já tive de estar perto, sei lá, de um naufrágio, de um barco virar. E é incrível que a gente vê que eles passaram, a Bíblia diz que eles passaram de 3 a 6 horas, praticamente 3 horas ali. Foi das 3 da manhã, das 3 horas às 6 da manhã, quando isso aconteceu. E foi uma batalha por toda a noite. Eu fico imaginando aquela tempestade. A Bíblia diz para nós, lá no versículo 24, que o barco era fustigado pelas ondas. Essa palavra fustigado é a mesma coisa que ser chicoteado, ser açoitado. Então, o barco era todo o tempo espancado pelas ondas. Talvez essa também pode ser uma descrição de momentos que você está passando pela sua vida. Talvez você esteja sendo açoitado, fustigado numa crise no seu casamento. Talvez você esteja sendo golpeado pelas dívidas, pela crise financeira, pelo desemprego, pela doença, pela morte de alguém que você ama muito. Você está sendo golpeado pelas ondas da vida. Você está no meio de uma tempestade, e os discípulos passaram algumas horas só na tempestade. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade há muitos anos, né? Há muitos anos você esteja enfrentando essa tempestade. E aí o versículo 25 e 26 diz,
alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. O fato é que os discípulos não esperavam encontrar Jesus daquele jeito. Você fica imaginando a cena, pensa no cenário, de madrugada, você num barco, chuva, onda, vento. É uma cena de terror, praticamente. Você com baldes, tentando tirar baldes de água de dentro do barco, e de repente aparece um vulto andando sobre a água. É óbvio que que eles iam imaginar que era um fantasma. Sabe por quê? Quando a gente ouve essa palavra, Deus, o que a gente pensa? Em paz, em calmaria, né, em tranquilidade. Quando você pensa em Jesus, qual que é a imagem que passam para a gente de Jesus? É aquele homem loiro num quadro de olhos azuis, né? Olhos azuis, um rosto bem calminho, tranquilo. Porque a gente nunca espera encontrar Deus nos momentos de aflição. Os discípulos, naquele cenário, não esperavam encontrar Jesus andando ali. Por isso que eles imaginavam que era um fantasma, porque a personalidade de Jesus não combinava com aquele cenário. Só que eu quero dizer para você, os temporais são a especialidade de Jesus. São nos temporais em que ele faz o seu melhor trabalho. Nas dificuldades, ele tem a nossa maior atenção. E aí, quando os discípulos viram Jesus, né, e pensaram que era um fantasma, Jesus imediatamente disse para eles: coragem, sou eu, não tenham medo. Quando Jesus diz isso, é como se ele dissesse: eu estou aqui. Quando Deus diz para nós: eu estou aqui, muda tudo. Muda toda a história, muda toda a situação. E Deus repete para nós essa promessa durante várias e várias vezes na palavra dele. Em Filipenses 4:5 ele diz: perto está o Senhor. Em Mateus 28 diz: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E Romanos 8 diz assim: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Jesus sempre vem ao nosso encontro, irmãos, durante as tempestades da vida. Talvez ele nem chegue no momento em que a gente precise, no momento em que nós desejamos. A palavra diz que o barco já estava distante da terra quando Jesus apareceu, né, para salvar os discípulos. Mas o fato é que Deus sempre entra em ação quando não há mais esperança do ponto de vista humano. Quando do ponto de vista humano não há mais o que fazer, Deus entra em ação. Quando você recebe aquela notícia de que você tem uma doença que não tem cura, Deus entra em ação. Quando você recebe uma notícia ruim, Deus entra em ação. E a palavra de Deus continua nos dizendo no versículo 28, e diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. É engraçado que quando a gente lê essa palavra, muitas pessoas criticam Pedro, né? Falando que Pedro, nossa, ele sempre queria, queria se aparecer, e aí, ó, o que aconteceu com ele? Depois ele afundou. Só que Pedro, o que ele demonstra para nós? Muita fé. Pedro demonstra para nós um passo enorme de fé. Eu fico pensando se talvez, você já foi numa praia que não tem onda, que o mar é tão calmo, que você fala, nossa, parece que eu estou numa piscina. Talvez se Pedro estivesse navegando com Jesus num mar desse, Jesus do nada, vou andar aqui um pouquinho sobre as águas. Jesus começasse a andar sobre as águas, será que Pedro ficaria tão impressionado? Pedro falaria, nossa, que legal, Jesus anda sobre as águas, ele é poderoso mesmo. Mas Pedro não se lançaria, não pediria para entrar sobre as águas. Sabe por quê? Porque nos momentos de dificuldade, irmãos, nas tempestades, elas nos fazem trilhar caminhos que nós nunca trilhamos. Talvez nas tempestades, nas dificuldades da sua vida, nos desafios da sua vida, você vai viver experiências sobrenaturais com Deus, que no momento da calmaria você nunca viveria. Então, são nos momentos da tempestade em que a gente tem as melhores experiências com Deus. E o versículo 30 nos diz assim: mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Pedro afundou porque a fé dele vacilou.
Pedro afundou porque ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as circunstâncias. Todas as vezes em que nós tiramos os olhos de Jesus e olhamos para as dificuldades, nós afundaremos, assim como Pedro afundou. Os temporais na nossa vida, eles são inevitáveis, as dificuldades são inevitáveis. Todas as pessoas no mundo passarão por dias de aflição. Todas. Não tem uma pessoa que fale, nunca passei por uma dificuldade. Todas passarão, não importa se elas tenham dinheiro, recursos financeiros, elas sofrerão por alguma outra coisa. Todas as pessoas terão tempestades na vida. E quando vem uma tempestade, a gente só, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando você está andando na rua, o céu começa a escurecer e vai chover. O que você faz? Você fica parado esperando a chuva? Não. Se você tem um guarda-chuva, você abre esse guarda-chuva. Se você não tem, você procura o quê? Um abrigo. Você não vai ficar parado lá tomando chuva, ou você vai para um ponto de ônibus, entra em algum lugar. Enfim, quando a gente está na tempestade, a gente procura um lugar seguro. E esse lugar seguro e tranquilo na tempestade é Jesus Cristo. Quando Jesus nos chama para termos coragem, assim como ele fez com os discípulos, ele não está nos chamando para sermos ignorantes aos desafios que nós vamos sofrer. Não é isso. Mas Jesus está nos chamando para que tenhamos atenção a ele. Ele está nos encorajando, ele está nos ajudando no momento da adversidade. E aí é engraçado a gente pensar, por que será que os discípulos não reconheceram Jesus? Por que será que quando Jesus veio, eles pensaram que era um fantasma? Sabe por quê? Porque eles não estavam procurando por Jesus. Essa é a grande verdade. Eles estavam tentando se livrar da água que estava entrando no barco, da dificuldade, tentando fazer o barco ficar estável nas ondas. Era isso que eles estavam fazendo. Se eles tivessem tido fé e esperança e pensado, Jesus vai vir nos salvar, talvez a situação teria sido diferente. Talvez eles não tivessem visto um fantasma. O medo, irmãos, e a fé não podem conviver no mesmo coração. Porque se o medo entrar no nosso coração, a fé morrerá. Essa é a grande verdade. Nós já vimos aqui em outras mensagens falando sobre isso. E tem um texto que diz assim, uma frase de um escritor: alimente os seus medos e a sua fé morrerá de fome. Alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Então, nós precisamos ter fé que Jesus está conosco e dar total atenção para o poder de Deus. E os versículos finais de Mateus nos dizem assim: quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, Pedro gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Jesus sempre vem ao nosso encontro diante das tempestades da vida. Eu acho que diz que Jesus estendeu a mão a Pedro e o segurou. Em Isaías 43 diz que quando passarmos pelas águas, Deus diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Talvez você esteja passando por uma tempestade, uma dificuldade muito grande, e o seu desejo é que o Senhor venha salvá-lo imediatamente, né? Jesus venha salvá-lo, só que às vezes não é o tempo de Deus, né? Jesus esperou que o barco se afastasse o mais possível da terra para poder salvar os seus discípulos. Jesus poderia, na verdade, ter acabado com a tempestade num instante, na hora que ele quisesse, no momento que ele quisesse. Jesus poderia até nem ter deixado Pedro afundar, mas Jesus tinha uma lição para ensinar para aqueles homens. E ele também tem uma lição para ensinar para nós com as tempestades da vida. Tempestades são apenas uma opção, não são uma opção, na verdade. Nós passaremos por elas, nós não temos como evitá-las. Mas o medo, sim, o medo é uma opção. Como nós reagiremos a essas tempestades? Vocês se lembram da história que eu contei no começo, né? Da gente na viagem, no barco. Quando a gente chegou na praia, irmãos, a gente chegou, o barco parou, né, na prainha que a gente chegou, e ele falou: ó, ainda não é aqui não, viu? Eu vou deixar vocês aqui, mas vocês têm que fazer uma trilha, porque eu não posso entrar na praia. Aí eu falei: meu Deus, já passamos por esse mar e agora tem que fazer trilha. E aí nós tivemos que fazer uma trilha no meio do mato, de uns 20, 25 minutos mais ou menos de trilha. Foram mais 20 minutos mais longos da minha vida depois de ter passado por aquele barco. E nós chegamos até a praia.
Se você nunca foi a esse lugar, se você puder ir depois procurar no Google, coloca lá, imagens da praia Lopes Mendes. Irmãos, é uma das praias mais lindas que eu já vi na minha vida. Parecia que a gente estava no Caribe, aquela água azulzinha, clarinha, cristalina, muito linda. O que eu quero dizer para você com tudo isso? Nós vamos passar adversidades, nós vamos entrar em tempestades, seu barco provavelmente pode chegar a naufragar, você terá que andar por caminhos que você não gosta de andar, terá que desafiar os seus medos, mas no final, Deus te recompensará. No final de todas as tempestades, Deus mostra o seu amor conosco. Talvez a tempestade que você está passando seja no seu casamento. Você vai enfrentar dificuldades na sua escola, na sua faculdade. Talvez você perder alguém que você ame muito. Talvez você encontre dificuldades na sua família, problemas financeiros. Não tenha medo. Quando acabou o dilúvio, Deus se manifestou de uma forma muito graciosa. Era a tempestade, 40 dias chovendo sem parar. Quando a chuva parou, o que apareceu no céu? Um arco-íris. Deus se mostrou de uma forma graciosa. Quando o povo do Egito se viu cercado pelo Mar Vermelho e pelo exército de Faraó, o que Deus fez? Deus abriu o Mar Vermelho e eles passaram a pés secos. Quando Lázaro morreu e Jesus chegou 4 dias depois e suas irmãs disseram que não havia nada a ser feito, Jesus ressuscitou Lázaro. Quando Daniel estava na cova dos leões, Deus o salvou. Deus está no controle do universo, Deus está no controle de todas as coisas. E o versículo 33 diz que Jesus fala e o vento cessa, o mar se acalma e os discípulos dizem: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eles reconheceram a grandeza e o poder de Jesus. E Deus nos chama, irmãos, para vivermos uma vida sem medo, porque Ele está conosco. No dia que você está sentado numa sala do médico e recebe um diagnóstico que você tem um câncer, você não está sozinho, não é um fantasma, é Jesus que está ali do seu lado. No dia que você recebe a notícia, você perdeu o seu emprego, Jesus está com você. No dia que você recebe a notícia, eu quero o divórcio, Jesus está com você. No dia que você recebe a notícia, fulano faleceu, Jesus está com você. Jesus não nos deixa sozinhos nas tempestades da vida. E Ele nos chama, Ele faz um chamado para nós para sermos corajosos. Deuteronômio 31 diz assim: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, não fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com esse povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará e nunca o abandonará. Não tenha medo e não desanime. Não deixe que os desafios arrebatadores te deixem com medo. Jesus está no meio das tempestades. Jesus acalma as tempestades e Jesus segura pela mão. Quando parece que você vai afundar, que não tem mais jeito, imediatamente Jesus te socorre. Vamos louvar ao Senhor.
adoramos, confiamos em Ti. Aleluia. Assim diz o Senhor: aquele que te criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tenha medo, pois eu já o resgatei. Eu chamei pelo seu nome e você é meu. Aleluia. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não será queimado, e as chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Aleluia. Ele lança fora todo medo. Ele afasta de nós tudo aquilo que quer nos afastar da presença dEle. Eu quero te convidar a orar nesse momento, para que juntos demos mais um passo nessa caminhada, para que juntos a gente consiga avançar um pouco mais com o Senhor. Ore comigo. Pai, no nome de Jesus, nós estamos, ó Deus, na Tua presença nessa noite de quarta-feira. Nós ouvimos a Tua voz através da palavra que foi ministrada ao nosso coração. E se o Senhor está conosco, se o Senhor caminha com a gente, ó Deus, nesse caminho que às vezes para nós parece difícil, nós continuaremos crendo, porque a Tua mão nos sustenta. Nós continuaremos crendo, porque o Senhor nos fortalece. Em nome de Jesus, nos ajuda. Em nome de Jesus, nos dê, ó Deus amado, autoridade contra o medo, nos dê autoridade contra as enfermidades, nos dê autoridade, ó Pai, contra espíritos malignos que se levantam contra nós, tentando parar a nossa jornada, tentando parar a nossa caminhada. Senhor, nada é impossível para Ti. E aqueles que confiam no Senhor, ó Pai amado, eles poderão caminhar em segurança, eles poderão, ó Deus amado, olhar para o Senhor e serem salvos. Por isso nós oramos nessa hora, erguemos as nossas mãos diante do Senhor e confessamos que não há outro como Tu, não há outro que se compare ao Senhor. Não há Deus como nosso Deus. Por isso nós declaramos: se é o Senhor, nós andaremos. Se é o Senhor, nós continuaremos caminhando. E as águas não nos submergirão, o fogo não nos queimará. Aleluia. Se és tu, Senhor, cremos em Ti, cremos na Tua palavra. Precisamos do Senhor. Temos fé, Senhor, para agirmos assim. Aleluia. Aquele que está caído, prostrado, estende a mão, Deus, e levanta. Nós te pedimos nessa hora. Aleluia. Oh Pai, em nome do Senhor Jesus, manifesta o Teu poder. Libera os Teus milagres, libera a palavra de cura, libera a palavra de restauração, traz novo ânimo, traz uma fé sobrenatural, no nome de Jesus. É no Senhor que nós esperamos, é pelo Senhor, ó Pai amado, que nós chamamos, que nós clamamos. Aleluia. E invocamos o Teu nome, Deus. Faça-nos andar, ó Pai, sobre ondas bravias, em nome do Senhor Jesus. Aquele que está caído se levante, ó Pai, pelo Teu poder, em nome de Jesus. O Senhor que cura o físico, que cura a alma, nós invocamos a Ti nesta hora. Levanta, meu Deus. Restaura, meu Pai, o Teu povo. Faz, ó Deus amado, do vale de ossos secos um poderoso exército que continue marchando, mesmo quando o mar estiver diante dele. Em nome de Jesus.
porque assim nós cremos, ó Pai, que o Senhor realiza coisas extraordinárias para o bem da tua igreja, para o bem do teu povo, para o bem dos teus filhos. Que esse restante de semana que temos seja, meu Deus amado, vivido na expectativa de grandes coisas que ainda estão por vir. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós louvamos a Deus pela palavra do Senhor nessa noite. E agora a gente vai fazer o nosso momento de contribuição, de oferta. Aquilo que você pode entregar diante do Senhor, aquilo que você pode entregar diante do seu Deus. Separe a sua oferta, faça isso com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Segundo você propor no seu coração, mas não deixe de contribuir, não deixe de fazer a sua oferta, não deixe de devolver a 10ª parte da sua renda, de tudo aquilo que Deus coloca em suas mãos, porque existem promessas do Senhor de bênçãos para quem pratica isso com fidelidade. O Senhor disse que nós podemos fazer prova dele, se ele não nos abrir a janela dos céus, porque automaticamente, quando a gente é fiel a Deus, ele promete e continua sendo fiel a gente em tudo aquilo que nós propomos no nosso coração. A conta está ali, da igreja local, você pode fazer uma transferência, ou se preferir, não tiver condições de fazer uma transferência, um depósito nessa agência, nesse banco, usando o número dessa conta, você vai estar nos abençoando, nos ajudando aqui como igreja de Parque do Chaves, a continuar construindo um sonho. Nós temos muitos desafios aqui, eles não param, a reforma está lá e cada dia é algo novo. Quando nós recebemos novos orçamentos daquilo que precisamos fazer, às vezes bate assim uma preocupação no nosso coração, mas nós confiamos em Deus, que é provedor de todas as coisas. Então faça a sua oferta, a gente vai mandar também, na descrição desse vídeo vai ficar o número da conta, vai ficar um link, que você pode fazer também a sua contribuição por cartão de crédito ou por boleto bancário. Faça, nos ajude e Deus continuará abençoando a sua vida. Para isso a gente quer orar, para que Ele derrame bênçãos sem medida sobre cada um de nós. Pai, no nome de Jesus, o Senhor que é o Deus provedor, o Deus mantenedor do teu povo, a tua palavra diz que aqueles que se aproximam de ti, precisam crer que o Senhor existe e que é aquele que presenteia aqueles que te buscam. Por isso nós buscamos, ó Pai, esse texto está num contexto de fé, está num contexto, meu Pai amado, de confiança absoluta no Senhor, e nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos, ó Pai amado, por fé, nós vivemos confiando no Senhor, no poder da Tua palavra. Então nós semeamos no Teu reino, nós, ó Pai, lançamos a semente, e nós sabemos que ela vai frutificar, que ela vai prosperar, para a glória do Senhor. Abençoa cada contribuinte, abençoe cada, meu Pai amado, irmão que está devolvendo o seu dízimo também nessa noite de quarta-feira, que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre cada um dos teus filhos, em nome e para a glória de Jesus. Amém? Deus abençoe o restante da sua semana, continue adorando ao Senhor com a gente, compartilhe esse culto com mais pessoas, deixa aí o seu like também, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, para que cada dia, cada momento, você seja abençoado com as ministrações que são feitas aqui desse lugar. Deus abençoe a sua vida, feche os teus olhos mais uma vez, que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre todos nós, agora e sempre. Amém.